Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos começar o nosso estudo sobre o conjunto dos números reais. E como não podia ser diferente, está aqui, né, o nosso aluno sistemático, que ele gosta de participar da aula, mas, né, ele some, dorme, depois ele aparece de novo. Mas tudo bem, tá aqui. E gosta, né? Tá aqui. Manda um beijo pra todo mundo lá, Vitória. Olha lá. Olha lá, tá todo mundo te vendo. E você não percebe isso? Tá. Esse beijo é pra representar um beijo pra todos, né? Então tá bom, vamos lá. Bom, sendo assim, nós vamos começar a pensar o que são o conjunto dos números reais que a gente representa pela letra R. R maiúsculo. Ele é todo o conjunto dos números racionais em união, ou seja, somado com o conjunto dos números irracionais. Então não foi à toa que a gente aprendeu tudo isso. Então ele é todos os números naturais, todos os números inteiros, as frações que geram dízimas, as frações que não geram dízimas, as que são finitas, as que não são infinitas, as que são infinitas, ou seja, não são finitas, e assim sucessivamente formam todo esse conjunto que a gente está hoje chamando de conjunto dos números reais. E aí, todos esses conjuntos que eu disse para vocês, eles são subconjuntos dos números reais. O que quer dizer ser subconjunto de um conjunto? É ser uma parte do conjunto e não o conjunto inteiro, não o conjunto completo. Então, os números naturais, ele é um subconjunto dos números reais? Sim. E vamos recordar, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele é infinito. Conjunto dos números inteiros são os negativos e os positivos. Conjunto dos números racionais são as frações, todas as frações que apresentam números inteiros no numerador, números inteiros no denominador, desde que esse denominador seja um número diferente de zero, porque a gente não faz divisão por zero. Números reais, asterisco, o que quer dizer isso? Quer dizer que dentro do campo dos números reais só não entra o número zero. Ele fica fora toda vez que aparecer o asterisco. Números reais positivos, ou seja, é o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, só os positivos. São todos os números que são maiores ou iguais a zero. Então aqui entram o quê? Todas as frações, todos os números naturais, todos os números inteiros positivos. As raízes, né? Os números decimais com dízima periódica, com dízima não periódica. Então tudo vai estar aqui dentro. Os números reais negativos, então eles são o quê? Todos os números reais que representam valores menores ou iguais a zero. Então, o que seria isso? Todos os números negativos da forma conforme a gente falou, né? Com frações, com números negativos, com inteiros, os naturais são os únicos que não vão entrar aqui, porque os naturais são todos positivos. Então, prestem atenção nisso. Números reais, asterisco positivo. Aqui nesse caso são todos os números positivos sem o zero. Então são os não negativos e não entra o zero. Então, de novo, é toda a mesma condição que a gente tem no conjunto dos números reais positivos, só excluindo o zero. E o mesmo acontece nos reais negativo asterisco. O que quer dizer isso aqui? Que todos os números negativos que não chegam até o zero, só até o menos 1, né? Ou 0,0011 negativo, esse aqui é o número real negativo sem o zero. Então não entra o zero nesse conjunto, ok? Vamos fazer uns exercícios para a gente poder entender sobre isso. E fora isso também,
eu fiz aqui uma parte gráfica para vocês de toda essa representação, para poder visualizar isso. Então, olha lá. Nós fomos aprendendo devagarinho os números naturais, né? Então, os números naturais que representavam só os números positivos. Aí, nós ampliamos o nosso conhecimento com os números inteiros. E aí entrou os positivos e os negativos. Ao aprender isso, nós ampliamos o nosso conhecimento para as frações. E olha o que aconteceu. As frações envolviam todos os naturais, todos os inteiros. E fora disso tudo, nós vimos que existe o conjunto dos números irracionais, que não entra aqui, porque ele é uma situação à parte, porque ele é só número decimal, que é infinito e não apresenta dízima periódica. Mas é o que nós estamos vendo, é que tudo isso representa o conjunto dos números reais. Simples assim, pessoal. E baseado em tudo isso, nós vamos fazer exercício e quarta-feira nós vamos corrigir. Então o exercício é o seguinte: complete com pertence ou não pertence. Vamos lembrar, essa relação de pertinência a gente usa quando a gente quer relacionar um elemento com um conjunto. Não pode ser conjunto com conjunto. A relação de conjunto com conjunto é um outro símbolo que a gente usa. E no canal a gente tem aula sobre teoria de conjuntos. Basta vocês darem uma parada no vídeo e relembrar. Isso é importante, tá? E às vezes, por não usar e acaba esquecendo, cai num vestibular uma coisa tão básica e você erra de bobeira, né? Mas vamos lá. 6,9, aí vou escrever o símbolo pertence ou não pertence ao conjunto dos racionais. 7,33 pertence aos racionais positivos. Depois, menos 1,888 racionais positivos. 0,303.003 racionais. 1,211211 reais. Menos 5,919191 reais. Então, se tiver alguma duvidazinha, eu deixei o gráfico aqui do lado para vocês poderem acompanhar e verificar aonde esses elementos podem aparecer aqui para poder responder se pertence ou não pertence. Tomem cuidado e prestem muita atenção para poder responder, porque é fácil, tá? Até quarta-feira, onde nós vamos corrigir esses exercícios. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.